Fala galera, abrindo o bloco de exercícios sobre equilíbrio químico, equação do equilíbrio, cálculo da constante de equilíbrio e deslocamento do equilíbrio. Bora lá. Primeiro e segundo exercício sobre equação do equilíbrio. O que a gente tem que lembrar e tem que estar fresquinho na mente? A constante de equilíbrio em função das concentrações, que chama-se Kc, ela vai ser a concentração dos produtos, cada um elevado ao seu coeficiente de balanceamento, coeficiente estequiométrico, tudo isso sobre a concentração dos reagentes, elevado também ao seu coeficiente estequiométrico. A equação do equilíbrio é essa equação. O que a gente também não pode esquecer? Quando a gente tem um equilíbrio heterogêneo, sólidos ou líquidos não vão entrar no cálculo da constante de equilíbrio. Certo? Então, apareceu lá sólido ou líquido, não coloca na constante, não vai participar do equilíbrio, aquele valor já vai ser um valor constante, ele já vai estar associado àquela constante. Então, primeiro a questão está falando, dada a expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações de produtos e reagentes, e pergunta qual é a equação correspondente a essa expressão. O que a gente pega aqui? Kc é produto sobre reagente. Então, se essa reação daqui está com SO3 como numerador, é porque o SO3 para essa reação vai ser um produto. Quero representar a reação, então vou colocar ali o SO3 como um produto depois da seta, SO3. Só que aqui tem a concentração do SO3 e esse SO3 está ao quadrado. Então, o quadrado, ele é o quê? Ele é o balanceamento da reação. Então, se o SO3 está ao quadrado, é porque aqui a gente tem 2 mols do SO3 que vão estar participando da reação. Acabou o numerador, então acabou o produto. Eu vou agora para reagente. Reagente tem SO2 e tem O2. Vou lá para a reação para colocar O2, coloquei aqui, SO2, coloquei aqui. De novo, ó, elevado ao quadrado esse SO2, então aqui na proporção molar são 2 mols do SO2. O O2 está elevado a 1, né? Não está escrito nada aqui, está elevado a 1 normal, então o balanceamento dele é 1. Fechou, então? Essa é a equação do equilíbrio. Reação correspondente para a letra E. Fechou? Primeiro, agora vamos fazer o caminho contrário. Agora eu vou considerar essa equação do equilíbrio acontecendo a 300 graus Kelvin e eu quero a alternativa que mostra a expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações. Então, de novo, eu quero Kc, constante em função da concentração, e Kc é produto sobre reagente. Então, quem é o produto dessa reação? AB2. Vou colocar Kc é igual a AB2. Vou confirmar o estado de agregação, ele é gás, então ele vai estar sendo usado mesmo na constante. Se ele fosse sólido ou líquido, ele não ia entrar no cálculo da constante. Então, coloquei a B2 aqui. Está balanceada a reação, ó, o coeficiente estequiométrico dele é 1, então posso colocar um elevado aqui, ou eu posso deixar sem um elevado. Fechou produto, fechou produto. Vou lá para reagente. Sobre quem é o reagente. Reagente está aqui, o A e o B. O A gasoso e o B gasoso também, então ninguém vai ficar eliminado do cálculo da equação do equilíbrio. Concentração de A, está aqui concentração de A, concentração de B, concentração de B. O que eu vou observar? O coeficiente estequiométrico, A é 1 e o B é 2, então aqui eu preciso colocar o B ao quadrado para a equação do equilíbrio estar certinha. Então, montei a equação do equilíbrio, está fechada. A alternativa que corresponde ao que a gente montou é a letra A. Então, maravilhoso. Vamos agora usar valores numéricos para achar essa constante do equilíbrio. A ideia de equilíbrio químico foi proposta pela primeira vez pelo químico francês Claude-Louis Berthollet em seu livro Essai de statique chimique, em 1803. Maravilhoso meu sotaque francês, né? Mas vamos manter na química, que da química eu sei. Basicamente, diz-se que uma reação química está em equilíbrio quando a proporção entre reagentes e produtos se mantém constante ao longo do tempo. Tranquilo, que a gente já sabe.
equilíbrio é quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa e as concentrações das espécies pertencentes no equilíbrio, elas ficam constantes. Mas não vamos sair muito da questão. Aqui, para a reação em equilíbrio, aí está montada a nossa reação. A 1000 graus Kelvin, calcule o valor da constante de equilíbrio quando pressão parcial do SO2 é 0,660 atm, pressão parcial do O2 é 0,390 atm e pressão parcial do SO3 0,0840 atm. Primeira diferença que a gente observa das questões anteriores, agora a gente está falando sobre a constante de equilíbrio em função das pressões, já que a gente tem aqui as pressões parciais. Constante em função das pressões parciais é Kp. Mesma coisa que a gente fazia lá para a constante em função das concentrações, só que agora a gente vai falar sobre as pressões parciais de cada gás que está fazendo parte daquela mistura. Então, pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes. Continua valendo a mesma questão da constante em função das concentrações, não entra no cálculo da constante se não for gasoso. Então, SO2 é gasoso, O2 é gasoso, SO3 é gasoso, está todo mundo pertencendo ao nosso equilíbrio. Então, vou colocar aqui, Kp vai ser igual a pressão parcial de quem? De produto. Produto é quem vem depois da seta. Está aqui meu produto. Então, o produto é o SO3. Coloco aqui pressão parcial do SO3. Balanceamento, o coeficiente estequiométrico dele aqui é 2. Então, pressão parcial do SO3 elevado ao quadrado. Acabou o produto. Preciso ir lá catar o reagente. Reagente é quem vem antes da seta. Então, tem um reagente aqui e tem outro reagente ali. Primeiro reagente, então, é a pressão parcial do reagente SO2. Ele também está com coeficiente estequiométrico 2, então ele está ao quadrado. Vezes a pressão parcial do outro reagente, pressão parcial do O2. O2, balanceamento dele é 1 aqui, então elevado a 1 normal. Essa é a equação do Kp. Como ele quer o valor dessa constante Kp, a gente vai substituir pelos valores das pressões parciais no equilíbrio, que está dado aqui no enunciado. O que eu quero que vocês já fiquem muito alerta desde então é que nesse exercício a gente pode substituir direto aqui na constante, porque ele disse que essas pressões parciais são as pressões parciais presentes no equilíbrio. Alguns exercícios vão dar concentrações ou pressões parciais iniciais, vão efetuar uma reação e depois é que a gente vai achar o valor da constante de equilíbrio. Então, atenção com o exercício. Quando for dado os valores sobre a condição do equilíbrio, pode jogar direto na fórmula. Se forem dadas condições iniciais, aí a gente vai para um exercício de tabelinha que já a gente vai chegar lá. Mas são as nossas pressões parciais do equilíbrio, então eu vou colocar aqui. Pressão do SO3, cadê a pressão do SO3? 0,084. 0,084, está ao quadrado, coloco ao quadrado aqui. Isso tudo sobre pressão parcial do SO2 ao quadrado. Pressão parcial do SO2 é 0,660 ao quadrado. Isso vezes a pressão parcial do O2. Pressão parcial do O2, vou ser feliz, 0,390. Conta simpaticíssima, eu vou fazer aqui de cabeça. Essa constante de Kp vai dar aproximadamente 4,15 vezes 10 a menos 2. Calculada, topinha, mais uma questão. O gás dióxido de nitrogênio é um gás de cor castanho avermelhado, de cheiro forte e irritante. É um agente oxidante forte. Sua presença na atmosfera contribui para a formação de chuvas ácidas. Em um recipiente contendo apenas NO2, ocorre o seguinte processo a temperatura constante. Então, está aqui nossa reação química que vai produzir o equilíbrio químico. Uma coisa interessante sobre essa reação, que o enunciado já fala, é que esse gás NO2 aqui, ele é castanho. Então, quando ele entra em equilíbrio,
produzindo o NO e o O2, ele vira incolor. Então, essa reação daqui é uma reação que, quando você desloca o equilíbrio, você consegue visualmente verificar que esse equilíbrio está sendo deslocado, porque ele passa de uma cor castanha para um gás incolor. Então, você consegue verificar justamente aqueles deslocamentos do equilíbrio que a gente provoca, ou quando a gente muda a temperatura, ou quando a gente muda a pressão, ou adiciona ou retira algum reagente que está presente no equilíbrio. Então, é interessante porque a gente tem esse apelo visual, fica bonitinho. Volta e meia a gente vê uns videozinhos interessantes com a presença desse gás castanho do dióxido de nitrogênio. Mas, enfim, especificidades à parte, as concentrações de reagentes e os produtos foram acompanhados com o passar do tempo. Então, está aqui o comportamento. Determine o valor de Kc no equilíbrio. Falou Kc, falou de equilíbrio, já chega, já aproveita e já monta sempre na cabeça. Primeiro passo, montar a equação do equilíbrio. A gente sempre sai do zero montando a equação. Então, o que é a equação? Kc, que é que eu estou falando das concentrações. Ok. O que é esse Kc? Concentração do produto elevado ao balanceamento sobre a concentração do reagente elevada ao balanceamento. Estou considerando aqui reagente antes da seta, produto depois da seta. Como eu estou falando dessa reação daqui, eu vou olhar para ver quem é o produto dessa reação daí. Produto NO e O2. Então, Kc vai ser igual a NO vezes a concentração do O2. O NO está balanceado aqui, ele vai ter um 2, então ele vai levar um ao quadrado na sua equação do equilíbrio. Acabou o produto, vou para reagente. Reagente é o NO2. Coloco lá o NO2. Balanceado também, 2 mols de NO2, então ele vai estar ao quadrado, aquela concentração dele do equilíbrio. Fechei a equação, agora já estou na beira de ser feliz. O que a gente sabe sobre equilíbrio químico? Equilíbrio químico é quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa e as concentrações das espécies que estão presentes no equilíbrio são constantes. Concentração constante é a concentração que para de variar. Vamos observar aqui o que aconteceu ao longo do tempo com a concentração dessas espécies. E observe o seguinte, cada linha é uma substância. E a linha está se alterando ao longo do tempo. A linha, né, barra curva. Então, o que está acontecendo ao longo do tempo? Eu jogo uma quantidade alta dessa linha A e eu jogo uma quantidade zero da linha B e da linha C. O que eu já tenho que lembrar lá de cinética? Começo da reação, eu tenho reagente e não tenho produto. Então, eu já sei que reagente aqui é a linha A. Quem é o meu único reagente aqui? NO2. Então, já descobri que essa curva daqui é a curva do NO2. Vou observando o que acontece ao longo do tempo. O reagente ele vai sendo gasto, ele vai começar a virar produto, ao longo do tempo está caindo a concentração dele. Por tabela, o que está acontecendo ao longo do tempo com as concentrações dos produtos? Elas estão aumentando ao longo do tempo porque está sendo produzido. Observa que a partir desse momento daqui, não tem mais variação. A concentração dessa vai ficar sempre nesse ponto, essa concentração vai ficar sempre nesse, e essa concentração vai ficar sempre nesse. Ou seja, aqui foi atingido o equilíbrio químico. Então, são esses os valores que eu preciso para substituir na equação do equilíbrio e achar o valor do Kc. Não é a quantidade inicial, é a quantidade que está no equilíbrio. E aí, para justamente substituir lá, eu preciso saber a identidade de cada uma dessas curvas. Já descobri que o NO2 é o A, e aí eu vou diferenciar o B do C. Tem uma curva que está variando muito mais. O que a gente consegue observar aqui? A cada 2 mol do NO2 que reage, são produzidos 2 mol do NO e 1 mol só do O2. Então, o NO2 está sendo produzido em uma taxa muito maior, dobro da taxa de produção do O2. Então, observa aqui que essa curva com o triangulinho, ela tem uma variação maior do que a curva do quadrado. Que eu chego à conclusão, essa curva aqui de cima é a curva
do NO, e a curva do quadradinho, que é a curva B, é a curva do O2. Agora acabou minha vida, só ser feliz. Pego os valores dessas concentrações de equilíbrio, substitui no KC e fecha o cálculo. Mas qual o valor da constante do equilíbrio? Vamos chegar lá. 80 para o dono dessa curva, que é o NO. 40 para o dono dessa curva, que é o O2. E para a última curva que estava faltando para a gente, 20, que é a concentração do NO2. Então, vou jogar lá o 20 no denominador. Já sei o valor de todo mundo. Calculando o KC, vai ser igual a 80 ao quadrado vezes 40 divididos por 20 ao quadrado. Fazer aqui de cabeça rapidinho, cortou ali, sobra 640, claramente 640 o valor da nossa constante de equilíbrio. Lindo, menos um, topinho. Vamos fixar, fazer mais um cálculo de constante, que já está quase pegando. Mesma análise gráfica que a gente fez no exercício anterior. Observar o gráfico e determinar o grau do equilíbrio em função do NO2. O grau do equilíbrio a gente vai calcular também, mas eu também quero saber qual é a equação do equilíbrio e qual é o valor da constante de equilíbrio. Primeiro momento, olhar para o gráfico. O que o gráfico está me mostrando? Ao longo do tempo, eu jogo uma quantidade dessa substância, ela começa a se tornar essas substâncias e as suas concentrações vão aumentando ao longo da variação dessa curva que está representada aqui no gráfico. Então, primeira coisa, olhar para o gráfico e ver quem é reagente, quem é produto. Reagente começa na quantidade máxima, produto começa do zero. Então, quem é reagente aqui? NO2. Coloquei aqui NO2. Vai virar produto. Quem é o produto? NO e O2. NO e O2. Mesma conclusão do exercício anterior. A variação do NO é maior do que a variação do O2. Aqui, especificamente, a gente consegue observar que exatamente a variação é o dobro. E aí, se essa variação é o dobro, é porque aqui a gente tem meio de O2 sendo produzido. Como a gente até consegue observar no balanceamento, que não teria como a gente ter simplesmente NO2 produzindo NO mais O2, porque a quantidade de oxigênios ia dar errado aqui. Mas vamos voltar para o cálculo. Eu sei que a constante KC é produto sobre reagente. Produto aqui é o NO e o O2. Cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico sobre reagente. Reagente é um NO2. Calculando KC aí, qual é o valor que eu vou substituir aqui? São os valores do equilíbrio e não os valores iniciais. Então, observem aqui. NO, qual é a concentração de NO no equilíbrio? A concentração do NO no equilíbrio é 4 vezes 10 a menos 2. Então, aqui que vai entrar o 4 vezes 10 a menos 2. Concentração de O2 no equilíbrio. Vou lá ver a concentração do equilíbrio. Ó, verifica aqui que o equilíbrio é atingido a partir do tempo x. Concentração do equilíbrio do O2, 2 vezes 10 a menos 2, ele vai entrar aqui na concentração do O2. Já para o NO2, a concentração dele no equilíbrio é de 8 vezes 10 a menos 3, então eu vou substituir aqui embaixo a concentração do 8 vezes 10 a menos 3. Substituindo, então, KC vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2, vezes raiz de 2 vezes 10 a menos 2, sobre 8 vezes 10 a menos 3. Fazer de cabeça aqui rapidão também, ó, 0,707, claramente 0,707. Então, calculada o valor da constante de equilíbrio e também montada a equação do equilíbrio. Então, já estamos afinadíssimo na equação e na constante. Vamos fazer 2 deslocamentos rapidinho para a gente fechar nosso primeiro bloco de equilíbrio. Questão conta pra gente de novo do dióxido de nitrogênio, 98ª vez que a gente fala de dióxido de nitrogênio. É um gás de cor castanha, já sei de longa data também, novidades. Se transforma parcialmente em tetróxido de nitrogênio, gás incolor. O equilíbrio
Está representado aqui na equação, então nossa equação está linda aqui, já montada para a gente. Com base nas informações apresentadas, considerando as condições reacionais, marque a alternativa que indica as condições que deslocam o equilíbrio para a direita. Deslocamento do equilíbrio, então eu vou ter que analisar a questão causa, o que foi feito na minha reação, e o efeito que vai ser o deslocamento do equilíbrio. Então não se esqueçam de manter bem separado na cabeça. Uma coisa é o que foi feito para a minha reação. A outra coisa é o que a reação vai fazer para minimizar esse efeito. Então é a questão de causa e consequência. Cuidado para não confundir diretamente o deslocamento com o efeito do deslocamento. Então vamos começando do começo. Número 1 fala sobre a pressão. O que eu tenho que relembrar sobre a pressão? A pressão vai deslocar equilíbrios gasosos que tiverem uma variação do número de mol, ou seja, que sofrem expansão ou contração de volume. Essa reação daqui é uma reação que está acontecendo de 2 mol indo para 1 mol. De acordo com as leis volumétricas de Gay-Lussac, a gente sabe que é a mesma coisa que 2 litros indo para 1 litro. O que eu consigo observar para essa reação específica daqui? Quando ela está se processando indo para a direita, ela está indo de 2 para 1 litros. Então, ela está sofrendo uma contração de volume, está diminuindo o volume da reação. Para o sentido inverso, para esse sentido da direita para a esquerda, é o contrário. Ele estaria indo de 1 litro para 2 litros. Ou se ele fosse de 1 litro para 2 litros, ele está sofrendo uma expansão de volume. Isso é a forma que eu leio a reação. Agora que eu vou analisar o que estão fazendo com a minha reação, o que estão fazendo com o meu equilíbrio. Número 1 afirmou que a pressão foi aumentada. O que a gente tem que pensar sempre quando a pressão é aumentada? Pensa lá num pistão. Quando você tem um pistão aqui, móvel, e você aumenta a pressão e empurra ele para baixo, ao aumentar a pressão, você está gerando uma diminuição de volume, porque ele vai ficar aqui para baixo quando você faz essa força aqui no pistão, como se fosse uma seringa. Então, o que acontece aqui? O volume vai diminuir. Então, toda vez que você aumentou a pressão, você gera uma diminuição de volume. Ok, todo aumento de pressão vai deslocar para uma diminuição de volume. Agora, o meu trabalho é olhar para essa reação daqui e ver aonde que está a diminuição de volume dela. Eu observei que para a direita ela sofre uma contração, e para a esquerda ela sofre uma expansão. O que eu estou querendo? Uma diminuição de volume. O que é uma diminuição de volume? É uma contração de volume. Consequentemente, se a gente aumenta a pressão, ela vai deslocar para a direita. Reação deslocada para a direita, a alternativa está certa. De fato, aumentando a pressão, vai gerar o deslocamento do equilíbrio para a direita. Relembrei pressão, vamos relembrar agora temperatura. Para a temperatura, o que a gente tem que lembrar? O que significa a entalpia da reação? Entalpia da reação, ela vai medir a energia da reação. O que tem que estar muito amarrado na minha cabeça? ΔH menor do que zero significa, então, ΔH negativo. Toda vez que eu viro o ΔH negativo, eu já tenho que vir direto com as minhas 3 informações base associadas a esse ΔH. Se ele é negativo, o nome dessa reação é uma reação exotérmica. O que representa essa reação? É uma reação que libera energia na forma de calor. E como que se comportaria o gráfico dessa reação? O gráfico dessa reação seria um gráfico que iria descer de nível energético ao longo do tempo, sabendo que esse é um gráfico de energia ou de entalpia ao longo do tempo, ao longo do caminho reacional. Então, essas informações aqui são boas, que a gente sempre tem que estar com isso na ponta da língua sobre termoquímica. Mas o que eu quero saber agora para o equilíbrio químico? Para o equilíbrio, eu sei que alguma coisa vai ser feita com a temperatura. O que foi feito com a temperatura? Ela aumentou. Então, alguma coisa foi lá e aumentou a temperatura da minha reação que está em equilíbrio. Aumentar a temperatura significa que o sistema vai deslocar para minimizar esse aumento de temperatura.
Só que o que a temperatura está medindo? Ela está medindo, na realidade, a energia daquele sistema dali, a agitação das moléculas. Então, quando você aumentou a temperatura, você pegou a energia daquele sistema e aumentou. O que a reação sempre faz? Minimiza o efeito. Então, se o efeito foi aumentar a energia, a minha reação vai deslocar para diminuir a energia. E aí sim eu tenho que lembrar de termoquímica. O que é uma reação que diminui o nível de energia? É uma reação que absorve energia, uma reação endotérmica. Então, a linha de raciocínio é essa. Mas o que eu preciso ter na mente? Sempre, temperatura aumentou, desloca no sentido endotérmico. Como essa reação específica é uma reação exotérmica, eu preciso interpretar qual é o lado endo, qual é o lado exo. Como estamos aqui também para fazer uma revisãozinha, vamos interpretar 2 do NO2 virando N2O4. Essa reação, nesse sentido, tem esse ΔH negativo. Então, nesse sentido, ela é exo. No sentido da direita para a esquerda, ela tem o ΔH inverso desse ΔH negativo. Então, teria o ΔH positivo. No sentido inverso, então, ela é endotérmica. O que eu sei sobre aumento de temperatura? Toda vez que a temperatura aumenta, desloca para endotérmica. Então, vamos lá aumentar. Se aumentou a temperatura, o efeito da reação, o deslocamento do equilíbrio, é para o lado endotérmico. Para onde é o lado endotérmico? Nesse caso aqui, o lado endotérmico desloca para a esquerda. Deslocou para a esquerda, a pergunta era sobre quem desloca para a direita, então o número 2 não vai deslocar para a direita, não está certa. Bora para a alternativa 3. A afirmativa 3 diz para a gente que adicionou N2O4. Mesma linha de raciocínio, causa e efeito. N2O4 foi adicionado. Então, isso daqui teve a sua concentração aumentada. Isso foi a causa. Qual é o efeito? O que ele vai querer fazer? Já que aumentaram aquela concentração, eu vou deslocar para minimizar o que adicionaram. Então, eu não vou querer mais aumentar um N2O4, eu vou querer diminuir um N2O4. Aí eu vou interpretar a minha reação. Reação está acontecendo para a direita, produzindo N2O4, e para a esquerda, quebrando N2O4, porque ele está virando NO2. Então, como eu quero diminuir N2O4, eu vou deslocar a reação para esquerda, onde ele está quebrando o N2O4 e produzindo o NO2. Deslocou para a esquerda, a questão que é quem que desloca para a direita, então continuamos nenhum deslocando para a direita de novo, vamos fechar fazendo o número 4. Número 4 também é adição de reagente, só que dessa vez a gente está adicionando NO2. Causa, adiciona-se NO2. Efeito, desloca para gastar esse NO2, para a concentração de NO2 diminuir. Aí eu vou lá e interpreto a reação. Para a concentração de NO2 diminuir, a reação estaria saindo da esquerda e indo para a direita. Ele estaria saindo do NO2, se adicionando para virar N2O4. Então, deslocou para a direita, mais um que desloca para a direita. A afirmativa 1 e a afirmativa 4 vão deslocar o equilíbrio para a direita, também conhecido como afirmativa B. Topíssimo, maravilhoso. Vamos para a nossa última deslocamento de equilíbrio e aí a gente fecha o bloco. Observe a figura abaixo sobre o perfil de energia de uma reação em fase gasosa. Então, está aqui o comportamento da energia ao longo do tempo. Considerando as seguintes afirmações a respeito dessa reação, quais estão corretas? Então, vamos lá analisar as afirmações. Primeira, a posição do equilíbrio é deslocada a favor dos produtos sob um aumento de temperatura. Está falando de aumento de temperatura associada a essa reação que está associada ao gráfico. Então, vamos montar a reação e vamos montar a linha de raciocínio. A mais B, que estão aqui ó, no início da reação, e no final tem C e 2D,
Então, eles estão no final da nossa reação, nossos produtos. O que eu sei sobre esse equilíbrio? O nível de energia ele está aumentando ao longo do processo da reação. Reação que aumenta o nível de energia chamam-se reações endotérmicas. Reações endotérmicas são reações que se processam absorvendo energia na forma de calor, o gráfico sobe e a entalpia é maior do que zero, uma entalpia positiva. Relembrei um pouco minha vida sobre termoquímica, eu volto aqui para pensar no deslocamento do equilíbrio. O que eu sei sobre o deslocamento do equilíbrio em função da temperatura? Aumentou a temperatura, sempre vai deslocar para o sentido endotérmico, porque é o endo que vai absorver a energia que foi recebida ao aumentar aquela temperatura. Então, temperatura aumentou, desloca para endotérmico. Nesse caso daqui, endotérmico é a favor dos produtos. É esse sentido direto da reação. Então, a alternativa está certa, posição do equilíbrio é deslocada a favor dos produtos sobre aumento de temperatura. Certíssimo. Número 2. A posição do equilíbrio é deslocada a favor dos reagentes sobre o aumento da pressão. Favor dos reagentes, aumento da pressão. Vou lá analisar como que está se comportando a pressão com essa reação. Todo mundo gasoso, A gasoso, B gasoso, C gasoso e D gasoso. E aí o que a gente lê é um desse mais um desse, produzindo um desse e dois desse. Então a leitura é 2 produzindo 3. Então reação para a direita, reação que se processa com uma expansão de volume. Reação para a esquerda, reação que se processa com uma compressão de volume. O que ele fez? Ele aumentou a pressão. Lembra lá do pistão, quando a gente aumenta a pressão, a gente desloca para onde tem um menor volume. Onde que tem um menor volume? No sentido da compressão. Sentido da compressão é no sentido para a esquerda, sentido dos reagentes, então está confirmada. Número 1 está certa, número 2 está certa também. A afirmativa número 3 para fechar, a velocidade da reação inversa aumenta com a temperatura. Toma cuidado, ó, que ele não está falando sobre equilíbrio, ele está falando sobre a velocidade. Cuidado aqui com o intervalo de tempo que a gente vai raciocinar o que está acontecendo. Uma coisa é a gente executar uma ação que vai gerar um deslocamento do equilíbrio. Esse deslocamento do equilíbrio justamente acontece para o equilíbrio ser retomado. Então, durante essa retomada do equilíbrio, vai ter uma variação da velocidade, mas não se esqueçam que se o sistema voltar para o equilíbrio, velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, momentaneamente, ele vai ter sua velocidade alterada, mas depois ele vai retornar ao estado do equilíbrio. Como a gente está analisando aqui um aumento da temperatura, lembra lá, o aumento da temperatura deslocou ele no sentido para a direita. Então, se deslocou no sentido para a direita, a gente aumentou momentaneamente a velocidade no sentido da direita e não da esquerda. Como ele falou aqui na alternativa da reação inversa aumentar a sua velocidade, a reação inversa seria da esquerda, então realmente a reação da esquerda não vai aumentar essa velocidade. Aumenta momentaneamente a velocidade no sentido 1, mas depois que é restabelecido o equilíbrio, as concentrações voltam a ser constantes e as velocidades da reação direta voltam a ser igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, magnífico, apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretas. Topíssimo, maravilhoso. Fechamos nosso primeiro bloco de exercícios sobre equilíbrio. Primeira parte de equilíbrio. Próximos exercícios a gente já vai fazer exercícios sobre a variação da concentração das espécies do equilíbrio de acordo com a concentração inicial que foi colocada para reagir. Mais assunto para depois. Bebe uma água, dá uma espairecida e volta porque a matéria está correndo.